Bem-vindos à nossa segunda aula de tradução. Essa aula vai ter duas partes. A segunda parte é para tradução de expressões com quantificação múltipla, que são exercícios um pouco mais complicados. E eu marquei eles no material como opcional. Então, quem ainda estiver tendo dificuldade quem tiver ainda dificuldade com essa primeira parte da aula de hoje, eu sugiro fortemente concentrar bem nisso e depois ver a parte opcional se der tempo, tá? Bom, vamos então para essa primeira parte que conclui, na verdade, a nossa aula passada. O central para ter em mente para essa aula de hoje é começar lembrando que fórmulas dessa forma aqui, né? Onde eu tenho um quantificador existencial, uma variável, e depois duas fórmulas que têm essa mesma variável e a conjunção, servem para expressar que existe pelo menos um objeto que tem essa propriedade e essa propriedade. Isso serve para expressar coisas da forma algum objeto que tem essa propriedade aqui é tal que ele tem essa outra propriedade aqui. E de outro lado, fórmulas da forma universal, uma variável e uma implicação, e essa mesma variável nas duas, servem para expressar que para todo objeto, se esse objeto tiver essa propriedade aqui, ele tem essa daqui. Ou seja, servem para expressar todo objeto que tem tal e tal propriedade é tal e tal. Tá? Por favor, prestem atenção no que eu estou dizendo agora, porque muita gente vai esquecer. Dada a relação gramatical em português entre algum A e B e todo A e B, é muito fácil a gente achar que aqui a gente deveria ter o mesmo sinal nos dois, tá? Então é muito comum, né, eu ver vocês fazerem nos exercícios aqui usarem a implicação, tá? Mas, bom, já deve ter aparecido nas aulas síncronas, se ainda não tiver aparecido, vocês me perguntem, mas eu não vou interromper aqui. O que é expresso por fórmulas desse tipo e por quê? Eu estou deixando elas de lado aqui para essa aula agora, só lembrem que não é assim que eu expresso algum A e B, tá? E por outro lado, eu também não posso expressar todo A e B por esse sinal aqui, porque isso não expressaria todo A e B. Isso expressaria que tudo é A e é B. Estou usando A e B ao invés de Φ e Ψ aqui, tá? Que tudo é Φ e Ψ. Então, muito cuidado em não se deixar enganar e achar que porque a forma gramatical aqui eu só tenho a diferença entre todo e algum, que eu só vou nas suas correspondentes ter a diferença entre quantificador, tá? Dada a definição de verdade e dado como elas se combinam, não é assim, porque dizer que algum A é B é dizer que tem um objeto que tem essa propriedade e essa propriedade. Dizer todo A é B não é dizer que tudo tem essa propriedade e essa propriedade. É dizer que tudo que tiver essa tem essa daqui. E por isso se reflete na diferença de forma lógica no simbolismo. Bom, com isso em mente, a gente pode lembrar, a gente já viu um pouco isso, né? Como é que a gente expressa, por exemplo, que algum primo é par, né? O que eu vou ter? Eu vou fazer o meu esqueleto de dizer existe um x, né? Tal que x é primo e x é par. Aí eu tenho que expressar primo, esse está direto na interpretação, que é 1 de x, né? E par, eu tenho o conjunto dos pares, esse aqui também sai direto P1 de x. Existe um objeto, existe pelo menos um objeto que tem a propriedade Q que é primo e a propriedade P que é par, então algum primo é par. Já se eu quiser, vamos pensar um pouco, né? Qual é, para reforçar a ideia de que o universal, o todo A e B eu expresso com implicação, vamos pensar o seguinte, vamos fazer a comparação entre isso aqui, todo primo é menor que 3, digamos que eu quisesse expressar isso aqui, e vamos fazer a comparação com algo que a gente já viu, que seria tudo é menor que 3, ou subentendido que eu estou no universo dos números naturais, todo número é menor que 3. Mas, né, como subentendido que
o meu universo dos números naturais, eu quero expressar isso aqui, tudo é menor que 3. E a gente viu que a gente expressava isso desse modo. Para todo objeto, esse objeto é menor que 3. O que nós queremos dizer quando nós queremos dizer que todo primo é menor que 3? A gente não quer dizer que tudo é menor que 3. A gente quer ter o que a gente chama de uma universal restrita. Uma universal que se aplica a uma parte dos objetos do meu universo e não a todos. Por isso eu restringo e eu não digo tudo é menor que 3, mas eu digo tudo que for primo, que satisfizer a condição de ser primo, é menor que 3. A afirmação é falsa, mas é isso que eu estou expressando, tá? Como é que a gente expressa essa ideia de que nós fazemos uma afirmação condicional? Eu estou condicionando a afirmação de ser menor que 3 a ter a propriedade de ser primo, através da implicação. E por isso, a gente vai ter o quê? Como esqueleto para essa primeira aqui, para todo x, se x é primo, então x é menor que 3. Tá? Ser menor que 3, a gente já sabe qual é a fórmula aberta que expressa isso nessa interpretação. E ser primo também, a gente já viu... Ah, não, é Q1, né? Só um pouquinho. Que Q1 de x implica, então, eu tenho essa universal, tá? Então, lembrando, por isso que eu preciso usar a conjunção para o algum e a implicação para o todo. Bom, então, lembrando, né? A gente tem esse esqueleto aqui. Todo A e B, a gente expressa por um universal, aqui expressa ser A, né? E aqui expressa ser B. Para algum A e B, a gente tem esse esqueleto aqui. Agora, isso significa, né? Nós facilmente obtemos não só um modo de expressar todo A e B e algum A e B, como expressar também nenhum A e B, algum A não é B, nem todo A é B e assim por diante. Por quê? Porque esses podem ser expressos em termos da negação disso daqui ou da negação desses predicados aqui. Vamos ver como é que ficaria os nossos esqueletos. Né? Eu tenho que se eu tenho um todo A não é B, eu posso colocar essa negação aqui. Isso, na verdade, é a mesma coisa que dizer que nenhum A é B, ou seja, que não existe um X que seja A e seja B, tá? Então, dizer para todo objeto, se ele é A, então ele não é B, é a mesma coisa que dizer que não existe um objeto que seja A e B. Portanto, qualquer coisa que a gente expresse numa dessas duas formas vai poder ser traduzida por uma dessas duas aqui, e vice-versa, né? Por outro lado, dizer que algum A não é B é dizer o quê? Que existe um objeto que é A e não é B. E isso é a mesma coisa que dizer que é falso que todo A seja B. Ou seja, é dizer que nem todo A é B. É negar uma universal. Então, vocês têm que essas duas são equivalentes e não por acaso essas duas aqui são equivalentes na linguagem L. Dizer que nem todo A não é B, fica bem esquisito, mas o que eu estou dizendo? Que é falso que para todo objeto, se ele é A, então ele não é B. Ou seja, eu estou dizendo algum A é B. O que eu posso expressar por essa fórmula equivalente a essa daqui, existe um X que é A e é B. Dizer que nenhum A não é B, bom, é dizer que não existe um objeto que seja A e não seja B, e isso é dizer que nem todo A é B. Tá? Bom, isso significa então que nós temos esqueletos para todas as afirmações que a gente chama de afirmações quantificadas ou negações de quantificadas, para todas as formas onde eu tenho a expressão de todo, algum, nenhum, nem todo, ok? Então, agora o que a gente tem que treinar um pouquinho? Usar esses esqueletos para traduzir algumas expressões. E como eu disse, nessa primeira parte eu não vou entrar muito em quantificação múltipla. Tá? Digamos que eu queira expressar nem todo primo é maior que 1 ou ímpar. O que eu tenho? Eu tenho uma expressão da forma nem todo. O que eu vou fazer?
eu tenho a negação de todo. Eu estou dizendo nem todo. Então, nem todo x, tá? E agora, o que que eu vou ter? Eu quero expressar o quê? Que nem todo primo, então eu tenho que expressar ser primo. Aqui o recebe a implicação, lembra? E agora eu tenho que expressar ser maior que 1 ou ímpar. Que é um predicado composto, a gente viu na aula passada como expressar isso. Então, vamos ver como é que eu posso expressar ser primo. Ser primo é fácil. Já tem direto na interpretação. Eu vou puxar a implicação mais para cá para dar espaço para o outro. Como é que eu expresso ser maior que 1 ou ímpar? Bom, eu vou ter que usar ser maior que 1 ou ser ímpar, tá? Bom, agora ver como é que eu expresso ser maior que 1. Como é que eu expresso x é maior que 1. Eu não tenho o predicado ser maior que, mas eu tenho o predicado menor que. Então, eu escrevo essa aqui agora usando menor que. E isso vai ser 1 é menor que x. Bom, o 1 é a 1, então o que que eu vou ter? Se eu tiver aqui a forma aberta, R2 de A1x, ela vai expressar que o 1 é menor que o x, ou seja, ela vai expressar ser maior que 1. E agora eu tenho que expressar ser ímpar. Bom, eu não tenho ser ímpar, eu não tenho predicado ímpar, mas eu tenho par. Por não P1 de x, eu vou expressar ser ímpar. Então, eu vou ter aqui, tá? Então, a gente tem essa fórmula. Desculpem o quão feia é a minha letra, mas eu acho que dá para ler. Não é o caso que para todo objeto, se ele é primo, então ele é maior que 1 ou ímpar. Mas vocês vejam que o procedimento é esse. Monta o esqueleto e depois encontra como expressar as propriedades. Por outro lado, se a gente tem uma sentença da linguagem L, a gente também pode usar os nossos esqueletos para saber qual vai ser o esqueleto em português que a gente pode... Quais esqueletos em português a gente pode utilizar. Mais natural aqui seria dizer, bom, não existe, é dizer que nenhum, e agora eu vou ver qual é a propriedade expressa por P1 de x, e aqui eu teria que ver a propriedade expressa por não R2 de x a 1. Então, eu já tenho um esqueleto, nenhum, aí eu vejo o que é P1, nenhum P1 é não isso daqui, vamos ver o que é expresso por isso daqui. Então, vamos ver a interpretação, tá? O que eu tenho? Então, a gente já sabe que vai ter esse esqueleto aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Ver, em primeiro lugar, o que é expresso por P1 de x. P1 de x é o conjunto dos pares, então aqui ficou fácil, né? O que eu tenho? Nenhum par é... Bom, e agora eu tenho que ver o que é expresso por não R2 de x a 1. O que é? Vamos ver primeiro o que é expresso por R2 de x a 1. Bom, R2 é relação menor que, A é 1. Então, essa fórmula aqui expressa ser menor que 1. Bom, se essa fórmula aqui expressa ser menor que 1, essa aqui vai expressar a negação de ser menor que 1. O que é a negação de ser menor que 1? Lembrem, já chamei a atenção várias vezes, não é ser maior que 1. Não ser menor que 1 não é ser maior que 1. Não ser menor que 1 é ser maior ou igual a 1. Então, essa daqui expressa ser maior ou igual a 1.
Então, agora eu posso preencher aqui. Nenhum par é maior ou igual ao. Bom, como é que ficaria pegando alguns exemplos da minha outra interpretação, tá? Algum amigo de Ana é homem. O que a gente vai fazer? Eu tenho algum é, então eu vou ter que ter existe X, abre parênteses, aqui eu vou ter que expressar ser amigo de Ana é, e aqui eu vou ter que expressar ser homem, tá? Bom, ser amigo de Ana, eu tenho a relação ser amigo de, que é A2, e Ana é A. Então, a fórmula A2 de XA vai expressar ser amigo de Ana. Ser homem, eu não tenho ser homem, mas eu tenho o conjunto das mulheres, né? Nesse mundo simplificado que eu estou usando para tratar conjuntisticamente, eu posso expressar ser homem por não ser mulher, eu teria aqui não G1 de X, tá? Então, o que eu tenho? Existe um X que é amigo de Ana e não é mulher, ou seja, Ana tem um amigo homem. Suponha que eu queira expressar, né? Um pouquinho mais complexo, mas ainda simples. Nem todo amigo de Ana é amigo de João. O que eu vou fazer? Né? Eu vou usar o esqueleto, não para todo X, aí ser amigo de Ana, implicação ser irmão de João, tá? Bom, ser amigo de Ana a gente já viu, a gente usou no exemplo anterior, e agora eu tenho que expressar ser irmão de João. João é B, ser irmão de... Ah, eu tenho ser irmão de aqui, senão ia ser uma complicação, né? O que eu tenho? Basta eu escrever I2 de X, B. Eu estou dizendo que não é o caso que para todo ser humano, se ele for amigo da Ana, então ele é irmão do João. Claro, vocês poderiam expressar a mesma coisa utilizando um outro esqueleto equivalente que a gente viu, que era dizer, existe X, existe um ser humano que é amigo da Ana e não é irmão do João, tá? Qualquer uma das duas estaria correta. Porque elas são afirmações equivalentes, são afirmações verdadeiras nas mesmas condições, assim como as fórmulas aqui. Vamos agora considerar esse exemplo aqui. Ele é fácil, mas ele vai me permitir introduzir algo interessante para o qual eu quero chamar a atenção como um último exemplo. O que a gente tem? A gente tem o nosso esqueleto de algum, e aqui vai entrar a propriedade expressa por f de x, e aqui vai entrar a propriedade expressa por P2 de xa. O que é f de x? É o conjunto dos brasileiros. Tá? O que é a relação P2? É ser pai de, bom, e A é Ana. Então, algum brasileiro é pai de Ana. Tá? Bom, essa tradução é simples, mas o que eu queria chamar a atenção é que quando eu digo algum brasileiro é pai de Ana, né, dado que, né, pelo menos biologicamente falando, só tem um pai, essa frase é igual a dizer algo como... Essa aqui ainda vai ficar feio, depois eu pego tem um pai brasileiro, tá?
Essa é meio feia, mas porque um fica já esquisito, né? O que é equivalente dado que, mas isso, claro, isso não é lógico, isso depende das propriedades de português, eu posso dizer, e do fato, né, dessa suposição que as pessoas só têm um pai, algo como o pai de Ana é brasileiro. Tá? Isso ficando claro vai ser útil. Agora, no próximo exemplo, eu quero chamar a atenção de um ponto importante para vocês e que vai aparecer depois mais nos exercícios, a gente vai vendo. E é o seguinte, vamos considerar essa afirmação aqui, para não ficar tão estranho, eu coloquei Ana tem um amigo brasileiro. Vamos considerar essa afirmação. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso aqui? Essa aqui, eu não consigo expressar isso aqui. Essa aqui parece atribuição de uma propriedade como 2 é par, ou até uma propriedade composta, né? 2 é primo par, né? Mas eu não consigo expressar por algo simplesmente dessa forma aqui, né? Ana tem um amigo, Ana é brasileira, não tem como, né? Eu não tenho como usar isso aqui. Por outro lado, ela não contém aquelas palavrinhas mágicas, todo, algum, nem todo, nenhum, ela não parece conter quantificação, tá? Mas ela contém, embora a forma gramatical dela não tenha aquelas palavrinhas, todo, nenhum, algum, a gente pode expressar o que é dito por essa frase utilizando essas palavrinhas, todo, algum e assim por diante, tá? Por quê? Porque eu posso expressar essa frase em português dizendo algum amigo de Ana é brasileiro. Bom, e essa, por sua vez, bom, a gente sabe já, facinho de traduzir, né? Existe um X, tal que X é amigo de Ana e X é brasileiro, que era F1 de X, tá? Então, se vocês tiverem que traduzir uma frase do português para a linguagem e ela não sai fácil simplesmente utilizando fórmulas moleculares e ela não contém as palavrinhas algum, nenhum, todo, nem todo, tentem ver se vocês não podem expressar em português a mesma coisa utilizando essas palavras para as quais a gente viu o esqueleto. E aí vocês vão conseguir fazer a tradução. Bom, releiam então a matéria. Assim, tem uma parte aqui, por que eu botei parte obrigatória? Porque eu intercalei no meio dessas páginas, tem já as considerações do que a gente vai ver agora na segunda parte da aula, que é sobre quantificação múltipla, tá? Mas para quem estiver tendo muita dificuldade, como eu disse, deixa isso mais adiante, por isso que eu marquei. Então, a gente ainda não viu o necessário para a quantificação múltipla para esses exercícios um pouquinho mais complicados, tá? Então, quem quiser, continua. Quem quiser, para aqui. Só não se esqueçam de entregar o trabalho 8 de tradução, ok? Então, para quem voltar já, até daqui a pouco.